Cheguei em Praga! Praga é um dos destinos que eu mais queria vir na Europa e eu tô aqui no meio de novembro. Eu acho que isso é muito importante, já ver pelas minhas roupas que já tá um pouquinho mais friozinho, assim. Hoje tá 4 graus. O inverno daqui parece ser bem violento. Eu conversei com umas pessoas que falaram que às vezes chega a menos 17, menos 20, mas deve ser lindo ver a cidade toda branquinha. E esse vai ser um roteiro de 5 dias completos em Praga. É importante falar que como a gente está no outono, já beirando ali inverno, os dias são mais curtos, tá amanhecendo 7, 7h15, 7h30, cada vez mais tarde, e escurecendo cada vez mais cedo, 4 horas, 3 e pouco tá escurecendo. Então, para aproveitar bem os meus horários de luz, eu tô fazendo passeios assim, ó, ao ar livre, o que faz eu optar por não ir em museus, em coisas fechadas, mas assim, ó, super recomendo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma lista de museus e passeios fechados que você pode fazer, que é muito interessante se por acaso você vier na época de chuva. Vamos começar do aeroporto até o centro da cidade. Chegando no aeroporto, eu peguei a linha 119 de ônibus para daí pegar o metrô e ir para o centro. Ainda no aeroporto, no quiosque de informações, eu comprei o card de 72 horas de transporte ilimitado por 330 coroas. Quando você for usar pela primeira vez, tem que validar o seu ticket numa dessas maquininhas amarelas que fica dentro do trem, do ônibus ou então na saída do metrô. E depois é só deixar guardado na carteira e entrar direto nos transportes públicos. Não precisa validar de novo nem mostrar para ninguém. Só não perde esse ticket, porque pode aparecer fiscais e se você não apresentar esse card válido, vai tomar uma multa. Nos transportes de Praga não tem bem um bilhete único para uma única viagem. Os bilhetes são por período de tempo. Então o mais barato é o de 30 minutos, que são 30 coroas. E quando você entrar no transporte, é só validar na maquininha amarela e daí a partir desse momento você tem 30 minutos e pode usar em um ou mais transportes. E cheguei no meu hostel, Women's Only Hostel. É um hostel só para mulheres. Que gracinha, fica nessa pracinha aqui, ó, um walking tour rolando. Que tem uns barzinhos, logo para lá já a pracinha principal da cidade. Que gostoso, super bem localizado. Tem 2 campos, esse daqui é o campus número 1 e eu acho que ou aqui ou para lá fica o campus número 2. Vou aproveitar que não tem ninguém no quarto e fazer um tour. Eu tô hospedada no campus 1, que é esse que tem as beliches. O campus 2 é um campus mais novo que o hostel tem, que são camas individuais. Esse daqui são as beliches e eu valorizo muito hostels que tem cortina. Sempre pesquiso hostel que tem cortina porque, ó, você fica muito mais com privacidade quando vai dormir. Aqui fecha tudo, né? Aqui tem a escadinha. E aí fecha tudo, fica escurinho. Você consegue dormir melhor se por acaso alguém ligar a luz do celular, alguma coisa. Depois de uma certa hora não pode ligar a luz aqui do quarto, porque, né, não sejamos inconvenientes. Quando você fica em hostel tem várias regrinhas assim de sobrevivência, de convivências básicas. Daí nesse quarto tem os armários, esse daqui é o meu armário 6, porque a minha cama também é a cama 6. Eu já coloquei os meus casacos grandões pesados, tem cabide aqui, daí eu já coloquei certinho. E aqui, ó, deixa eu abrir. E debaixo das camas também tem um baú, que daí você traz o seu cadeado e coloca suas coisinhas também. E eu gostei muito do edredom, tá? Bem fofinha, funda nórdica, aquelas gostosas assim para dormir. Daí dá esse daqui que é para colocar no ouvido, caso você seja sensível. O travesseiro também é um travesseiro gostoso, tem balinha, aqui tem tomadas, tem uma luzinha também aqui, se você quiser, sei lá, ler, ficar na sua cama sozinha, fazendo suas coisinhas, pode também. Olha essas janelonas, que coisa linda, linda, linda. E aqui é tipo uma pracinha, uma travessa, que tem uns barzinhos. Eu vou mostrar lá fora, muito simpático. Ai,
Que lindinho, que lindeza de lugar. Essa foi uma viagem solo e de baixo custo, então a escolha desse hostel foi perfeita, porque fica a menos de 200 metros da praça principal da cidade, a localização é fabulosa e foi um dos melhores hostels que eu já fiquei. Tudo novinho, equipe gentil, toda formada por mulheres, e as áreas comuns do hostel são muito bem equipadas, todos os dias tem atividade para a interação das hóspedes. Para encerrar o dia, eu comi no Strat, um restaurante com pratos típicos veganizados. Experimentei o famoso goulash e eu amei. Cada país tem um jeito de fazer goulash e na República Tcheca é comum servir com pão bem molinho. Uma delícia, esse foi o restaurante que eu mais gostei e eu voltei várias vezes. No primeiro dia inteiro, eu acordei super cedinho para fazer fotos na praça principal com menos pessoas. É aqui que tem aquele famoso relógio astronômico e a igreja de Nossa Senhora. Tomei um café da manhã reforçado numa padaria vegana que abria cedo e o café era muito bom e fui conhecer o famoso Castelo de Praga. Como o castelo é gigantesco e fica bem no alto, a melhor opção é pegar um trem e começar pela parte mais alta dos jardins e daí ir descendo. Dessa maneira você evita subir esse montão de escadas que a maioria das pessoas acaba tendo que subir porque desce bem na estação de metrô e pensam que é uma caminhada leve, mas na verdade não é, e tem outra entrada lá em cima. O Castelo de Praga é considerado o maior castelo do mundo porque é um complexo de vários prédios. Tem mais de 70 mil metros quadrados, com jardins, basílica, catedral, palácio e vários outros prédios que os reis foram anexando nos seus reinados. Ele foi criado no século IX e também abrigava uma vila que vivia parte da corte e alguns trabalhadores importantes para o rei, como ourives, herbologista e os seus guardas. Todo dia ao meio-dia acontece a troca de guarda em frente ao portão principal do castelo. A catedral é enorme, foi encomendada pelo rei Charles IV lá no século XIV. Esse é um rei super lembrado e admirado pelo povo. Ele tinha ido até a França e queria construir algo monumental como a Notre Dame. E essa catedral é massiva, assim como os outros prédios do complexo, ela também foi expandindo ao longo dos anos e foi terminada definitivamente faz só 90 anos. Isso dá para ver bem no estilo arquitetônico que foi mudando e também na cor da igreja. A entrada do complexo do castelo é gratuita, mas existem alguns prédios que você precisa pagar se quiser entrar, como por exemplo a Golden Lane, que é essa rua de casinhas pequenas e simpáticas que foi usada até o século XX, onde parte da corte vivia. Hoje algumas casinhas foram transformadas em lojas e outras conservam a decoração e contam a história das pessoas que viviam ali. O ticket custa 250 coroas, dá acesso à Golden Lane, à Catedral de São Vitus, ao antigo palácio e à Basílica de São Jorge. Tem vários pontos pelo complexo que você pode comprar esses tickets na hora. O lugar é gigantesco, então vai com calma, reserva pelo menos metade de um dia para visitar e fazer as fotos. Como eu fui já quase no inverno, estava escurecendo mais cedo, lá pelas 4 já estava escuro, então eu aproveitava bem as minhas horas de luz e terminava meu dia lá pelas 6, 7 horas da noite. E você sabia que a República Tcheca é o país que mais consome cerveja no mundo. Inclusive, foi aqui que criaram a cerveja Pilsen. A média é de 180 litros anuais por pessoa. No segundo dia eu também acordei bem cedinho e o bom de dormir e acordar cedo é que os banheiros dos hostels estão sempre vazios. Eu consigo me arrumar com calma. Daí eu fui para um outro cartão postal da cidade ver o dia amanhecer, a ponte Charles IV, aquele mesmo rei que mandou construir a Catedral de São Vitus. Se planejar ir cedinho para esses pontos turísticos é uma ótima ideia porque dá para fazer as fotos com calma, sem pessoas e você consegue aproveitar o lugar praticamente só para você. Daí eu fui visitar o famoso relógio astronômico da cidade. Como o centro histórico de Praga é relativamente pequeno, você sempre vai passar em frente a esse relógio, mas dá para subir lá. Ele foi construído no século XV e é considerado uma obra-prima porque nele você consegue ver várias informações além das horas, como as fases da lua, a época do cultivo de cada produto, horas de luz, horas de noite de cada dia, zodíaco do mês, o nome do santo de cada dia e provavelmente ainda tem um monte de coisa que dá para ler. Das 9 da manhã até as 11 da noite, de hora em hora, abre umas portinhas lá no alto da torre e aparecem os 12 apóstolos. Acumula uma gentalhada lá na frente do relógio para ver essa apresentação que dura uns poucos segundos. Diz a lenda que cegaram o relojoeiro depois dele fazer esse relógio, para ele não conseguir construir nada tão perfeito. A verdade é que provavelmente ele perdeu a visão porque ficou forçando demais a vista durante a construção desse relógio que levou mais de 60 anos. Afinal, ele tinha que trabalhar à luz de velas dentro da torre.
Essa torre existe desde a época medieval e antigamente ela tinha vários usos para a cidade: tribunal, ponto de encontro para a sociedade e prisão. Durante a Segunda Guerra, parte do edifício foi bombardeado e a única parte que resistiu foi justamente a Torre do Relógio. Eu peguei um ingresso que, além de dar acesso à torre, também tinha uma visita guiada no subsolo, e eu vou falar que foi o que mais valeu a pena. Embaixo de Praga existe outra cidade subterrânea, isso porque até o século XIII a cidade ficava a 3 metros abaixo do nível que ela é hoje, mas devido a constantes enchentes aumentaram o nível da cidade e deixaram essas passagens subterrâneas que foram muito utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial. No terceiro dia, eu peguei um trem para conhecer Vyšehrad, uma fortaleza do século X. A entrada do complexo é gratuita e muitos locais vão caminhar e correr por lá. É um lugar muito bonito e dá para ver a cidade de cima, tem uma visão maravilhosa. E essa fortaleza foi construída por causa de uma picuinha entre irmãos. Na época, o rei tinha um irmão que era bispo e eles não se entendiam muito bem porque a coroa e a igreja tinham que entrar no consenso para tomar as decisões. Mas eles brigavam tanto que o irmão que era bispo foi-se embora e fez essa fortaleza para ele. O complexo tem algumas capelas que só podem ser visitadas com guia. Dá para reservar no portão de entrada ou pelo site. E que passeio agradabilíssimo. Eu vim aqui sem pressa, então eu cheguei umas 7h30, 8 horas. Sentei, tô caminhando com calma. Inclusive é isso que eu recomendo para fazer aqui em Vyšehrad. Eu não tenho nenhum comprometimento em falar certo os lugares, viu? Já deixo aqui a minha isenção de responsabilidade quanto a isso, porque é impossível falar o nome dos lugares certos. E o Castelo de Praga também, porque é gigantesco, o complexo é enorme. Leva o seu tempo, não se apressa, porque vale a pena. Eu fiquei encantada com Praga. A cidade é linda, conserva muito das características medievais e tem muitos edifícios estilo Art Nouveau, e por isso eu fui até o Museu do Musha, considerado um dos pais desse movimento artístico. O ingresso foi 250 coroas, uns R$ 75, e apesar de ter bastante obras do artista, eu achei um pouco decepcionante porque eu pensei que seria muito maior, teria muito mais coisas para ver, mas era somente 2 salas de museu. Não tem como negar, as obras são lindíssimas, muita referência que a gente vê até hoje, também tinha algumas publicidades que ele fez. Eu só tava com uma expectativa muito alta de ser algo gigantesco, ter muito material sobre ele, de repente até coisas da infância, mas eu achei o passeio super bacana e vale a pena se você realmente gosta do artista ou tá disposto a pagar esse valor. Depois eu fui encerrar meu dia vendo o pôr do sol no Letna Park, um parque super famoso porque é bem lá no alto e você consegue ótimas vistas da cidade. No quarto dia eu fui até a Torre de Petrin, peguei o primeiro funicular e eu subi sozinha até o ponto mais alto. Para pagar o funicular, dá para pagar usando um cartão multimoedas. Durante a minha viagem eu usei somente o cartão da Wise e aceitou em todos os lugares. Essa torre foi construída para uma exposição em 1891 e tem toda a pinta da Torre Eiffel, né? Ela foi inspirada nela, inclusive dá para subir até lá no alto por 260 coroas, uns R$ 56. Daí para descer eu fui fazendo uma trilha que deu lá no castelo. Depois eu fiz um passeio de barco pelo rio Moldava para ver a cidade de outro ângulo. Passa pelas 18 pontes que conectam as duas partes da cidade, foram 2 horas de passeio super agradável. O ingresso custou 28 euros, tinha uma bebida incluída e eu comprei no aplicativo Get Your Guide, que tem experiências super legais pelo mundo. O link desse passeio tá aqui na descrição do vídeo. Praga tem vários tipos de trem, dos mais novos até os mais clássicos e antigos, e também os da época que o país fazia parte do bloco socialista. Inclusive, existem algumas referências dessa época que são super presentes até hoje no país, como por exemplo as marionetes e essa topeira. Era um desenho animado da época super popular e até hoje é um souvenir muito gracinha. E por aqui, o diabo é do bem. É tão amado quanto o Papai Noel. E a tradição é que na véspera do dia de São Nicolau, o Papai Noel, o diabo e o anjo vão falar com as crianças para ver como elas se comportaram durante o ano. E ele é tão popular por aqui que é até personagem para animar festas infantis.
No quinto dia, eu fui ver a Torre da Pólvora, uma das 13 torres que faziam parte da antiga muralha da cidade até o século XIII. Somente essa torre e a Torre da Ponte Charles IV continuam em pé até hoje. Essa torre se guardava pólvora para os soldados e também servia como pedágio e controle para as pessoas que entravam e saíam da cidade. De lá eu fui para o bairro judeu, conheci algumas sinagogas. Não se sabe muito bem ao certo quando a comunidade judaica se estabeleceu em Praga. Especula-se que lá por volta do século VIII, e foi uma comunidade muito grande. Existiam 14 sinagogas ativas, mas depois da Segunda Guerra Mundial, por conta da perseguição dos judeus, restaram somente 4. Perto do Museu Nacional de Praga tem a Praça Venceslau, com muitas lojas e uma galeria que tem uma famosa escultura de São Venceslau. Essa estátua é do mesmo artista que fez a cabeça do Franz Kafka, que é um ponto super famoso na cidade. Durante esses dias eu aproveitei para comer no hostel, que tinha uma cozinha completa, e isso me ajudava muito a economizar. Eu passava no mercado para comprar o que eu precisava, e existem 2 redes bem grandes e famosas em Praga, chamada Billa e Albert, com um montão de unidades, e evita esses mini mercados. Eles são ciladas para turistas porque praticam preços muito abusivos. Eu encerrei meu dia novamente no Stretch porque foi uma das comidas mais gostosas que eu já comi. Super saborosa, um conforto para o dia frio que estava fazendo. E no outro dia eu peguei um ônibus para o próximo destino, a Bratislava, na Eslováquia. Se inscreve no canal para acompanhar esse vídeo e as outras viagens, e segue a gente lá no Instagram para ver as nossas aventuras em tempo real.